No programa de hoje vamos te mostrar o primeiro carro elétrico da GWM no Brasil, o Ora 3. E o Audi RS6 Avant, uma das peruas mais sensacionais do mundo. E ainda a nova Ford Ranger XLS, a surpreendente Ranger com o menor motor da história. Seja bem-vindo, este é o programa 4 Rodas e eu sou o Henrique Rodrigues. E hoje nós vamos do elétrico à picape de trabalho. Mas antes eu queria te pedir que, para você que está aí no seu sofá, tirar uma foto da sua TV e postar no Instagram, marcando @4_rodas, que nós vamos republicar a sua foto. E para começar, o Guilherme Fontana vai te apresentar o GWM Ora 3. É o primeiro carro elétrico da marca que está chegando agora em novembro no Brasil para ser o grande rival do BYD Dolphin, que já é o carro elétrico mais vendido do Brasil neste ano. Só que o GWM tem uma coisa a favor dele. A base é exatamente a mesma da nova geração do Mini Cooper elétrico. Vamos conferir. A GWM havia dito lá no início das suas operações no Brasil que ainda não havia planos para elétricos por aqui. Só que algumas clínicas e algumas movimentações de mercado depois, a marca mudou de ideia e aqui está o resultado. Esse é o GWM Ora 03, o primeiro elétrico da GWM no Brasil e mais um integrante para o grupo dos elétricos mais baratos do país. Só que a primeira pergunta que vem à nossa cabeça é: e o Dolphin? Será que esse carro aqui é páreo para o BYD? Primeiro eu preciso te dizer que eu sei que esse carro, por fotos, por vídeos, não causa uma boa impressão. Ele ainda tem uma carinha ali de cópia chinesa, mas eu te garanto que pessoalmente ele é bem mais legal. Apesar, de novo, dessa carinha de mistura de Porsche, de Mini, Fusca, parece ter um pouquinho de cada coisa, mas no final das contas ele tem personalidade. Falando um pouquinho aqui de visual, os faróis bem redondos são Full LED. Aqui embaixo tem essa falsa abertura, que na verdade não é uma abertura, é só um aplique plástico. E aqui no meio a gente tem o logotipo da Ora, que é a linha Ora, assim como lá na Haval, que a gente não tem aqui um logotipo da GWM, a gente tem o logotipo da linha Ora, que é aquele pontinho de exclamação ali. Reforçando também que essa daqui é a versão GT, ela é a versão topo de linha, que tem um apelo mais esportivo no visual. E ele tem algumas mudanças, como o para-choque é diferente da versão Skin, que é a versão de entrada. Tem todos esses plásticos aqui, esses que dão toda a volta na carroceria, são com uma estampa ali de fibra de carbono, tem até uma texturinha. Então, ao decorrer do vídeo, eu vou te dar algumas palhinhas do que muda aqui nesse carro para a versão Skin. Aqui do lado, embora a proporção, o porte desse carro disfarce um pouco, ele é maior do que o BYD Dolphin. Ele tem 4,25 m contra 4,12 m lá do BYD. Acho que é mesmo por essa pegada toda arredondada aqui, ele não parece ser maior. O entre-eixos, entretanto, é menor. Aqui são 2,65 m contra 2,70 m lá no Dolphin. Aqui dá para ver bem o que eu falei dos plásticos que tem a textura em fibra de carbono, que é um pouquinho demais. As rodas são sempre de 18 polegadas com pneus 245/50, mesmo lá na versão Skin, que é a versão de entrada. São rodas do mesmo tamanho com pneus do mesmo tamanho. Só que a diferença está no desenho das rodas. Aqui tem esse desenho meio de estrela, com essa partezinha vermelha, que tem uma pegada mais esportiva, mais adequada aqui para essa versão. E aqui está o nome da versão, o GT em vermelho e preto. A traseira é a parte mais fora da caixa do Ora 03, é a parte que tem mais personalidade mesmo. Porque à primeira vista tem essa tampa toda vazia, causa um estranhamento mesmo.
E as lanternas estão aqui, debaixo do vidro, elas ficam escondidas aqui, ficam embutidas no vidro traseiro. Só que aqui tem a função de a luz de posição mesmo, né, lanterna e freio. Aqui logo acima já tem o brake light, então quando está aceso o freio fica bastante luz. E aqui no para-choque fica a seta e a luz de ré. Aí na tampa só vai ter o GWM aqui no cantinho e o nome e hora bem destacadão aqui no meio. O para-choque tem essa pegadinha esportiva também, é outra diferença lá pro Skin, lá é mais conservador, tem de novo aqui apliques em vermelho na base. E o porta-malas, nessa versão aqui, tem abertura elétrica, na Skin é abertura manual. Falando ainda de porta-malas, aqui são 228 litros, é consideravelmente menor do que os 345 litros lá no BYD Dolphin. Essa tampinha aqui, inclusive, bem pequenininha, me lembra do Fiat 500 de primeira geração. Bom, então agora eu vou te mostrar como que é lá dentro do GWM Hora 03. Vamos lá? O espaço traseiro é só suficiente, ele não é tão grande como o BYD Dolphin. Aqui eu tenho 1,75, o banco da frente está ajustado para mim. E eu tenho uns 4 dedos aqui folgados, tem um palmo quase fechadinho, então sem grandes sobras. Ele também é um pouquinho apertado aqui para o ombro, se eu estou numa posição um pouco mais relaxada, eu sinto meu ombro aqui encostado na porta. Para a cabeça, até para minha altura é suficiente, alguém um pouquinho mais alto também vai raspar um pouquinho aqui na lateral. Um terceiro ocupante até consegue vir aqui, apesar desse aperto lateral, porque o túnel central ali é bem baixinho, ele tem um degrauzinho bem pequeno, e aqui o banco não é tão estreito. Mas, de novo, o espaço lateral vai limitar essa acomodação de mais de 2 pessoas. No console ali, nada de saída de ar-condicionado, só tem uma portinha USB, que é até um pouco difícil de abrir, e é um USB convencional, ainda não é USB-C. Agora vamos ver como que é ali na frente do GWM Hora 03. Aqui é a parte onde o BYD Dolphin e o Hora 03 mais batem de frente, que é o acabamento, é o nível de equipamentos. Só que eu arrisco até dizer que o acabamento do Hora 03 é até melhor do que lá no Dolphin. Toda essa parte aqui do painel é revestida numa imitação de couro. Essa parte superior aqui é tudo macio, tem uma brincadeira aqui com várias texturas, várias cores, tem aqui tipo um listradinho, aqui já tem uma coisa que imita um aço escovado, então esse trabalho que tem aqui dentro é bem legal, apesar de alguns pontos. Eu vou falar melhor depois dirigindo, mas esse volante aqui tem seus poréns. Ele não é dos mais bonitos, esses comandos aqui também não são tão intuitivos. Tem também o aro aqui que é um pouquinho fino. Esses comandos aqui centrais lembram um pouquinho o Mini Cooper, então isso traz aquela coisa meio de chinês um pouco mais antigo mesmo. Aqui no meio a gente não tem praticamente nada, tem esse console bem vazio com o seletor de marchas giratório, que é igual o do Haval inclusive. E essa parte aqui lembra um pouquinho o BMW X, apesar de lá ser flutuante, né? Mas lembra bastante. Outra coisa que lembra muito os BMW são as telas aqui, né? São 2 telas de 10,25 polegadas. São telas bem grandes, com uma qualidade de imagem bem boa. A multimídia tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E o layout aqui também do quadro de instrumentos, da multimídia, é tudo bem legal, tudo bem bonito, bem intuitivo. Aqui no meio tem o carregador de celular por indução e aqui a gente tem as 2 portas USB, também nenhuma porta USB-C, só do USB mais antigo. Ainda sobre equipamentos, esse carro tem bancos elétricos com ventilação, aquecimento, massagem, tem 7 airbags, tem teto solar panorâmico, sistema auto-hold, freio de estacionamento eletrônico, tem modos de condução que eu vou falar também um pouquinho mais para frente. E aí também tem aqueles sistemas de auxílio à condução. Ele tem piloto automático adaptativo, tem alerta de pontos cegos, tem frenagem automática de emergência, faróis altos automáticos. Bom, então agora eu vou te falar sobre a mecânica, né, sobre a motorização do Hora 03, sobre bateria, sobre autonomia
e como é dirigir esse carro. Vamos lá? Então, recapitulando, o Hora 03 tem duas versões, a Skin, que é a de entrada, e a GT, que é essa aqui, topo de linha, que é a que eu tô andando hoje. As duas versões têm o mesmo motor elétrico dianteiro, com 171 cavalos de potência e 25,5 kgfm de torque. De acordo com a GWM, esse carro aqui vai de 0 a 100 km por hora em cerca de 8 segundos, 8,2 segundos. É um desempenho muito interessante, né? Um carro rápido e dá para sentir isso mesmo andando aqui. Você acelera, ele é bem esperto e, claro, né? É um elétrico com mais de 25 kg de torque. Ele tem aquela arrancada bem rápida mesmo, ele dá aquele puxão. É muito legal. É um carro divertido, dá para dizer. A diferença entre essas duas versões tá na bateria. A Skin tem uma bateria de 48 kWh e a GT tem a bateria de 63 kWh. Ou seja, esse carro aqui, essa versão em topo de linha, tem uma autonomia maior, que segundo a GWM é de 319 km no ciclo do Inmetro, que é aquele ciclo um pouquinho mais pessimista, vamos dizer assim. Então, a autonomia real desse carro aqui deve ficar ali perto dos 400 km. Isso, né, essa autonomia e o 0 a 100 a gente ainda não conseguiu atestar, porque a gente ainda não levou esse carro para nossa pista de testes. E, então isso é um assunto para um próximo capítulo. E é claro que não dá para deixar de comparar com o Dolphin. A versão de entrada do carro da BYD tem autonomia ali perto dos 350 km. Isso aferida por nós, são números da 4 rodas. E de 0 a 100 km por hora ele faz um pouquinho mais de 12 segundos. É porque ele tem só 95 cavalos, ele é bem menos potente do que esse carro aqui. Só que a versão Plus, que chegou há pouco, tem 204 cavalos, é bem mais potente que o GWM Hora 03. E a BYD promete que ele vai de 0 a 100 km por hora em 7 segundos, ou seja, 1 segundo a menos do que esse carro aqui. Esse a gente ainda não conseguiu levar para a pista também, assim como esse daqui, então a comparação fica até um pouquinho mais justa ali, porque são dois números de divulgação. E a autonomia do BYD Dolphin Plus a gente também ainda não tem. Falando agora sobre a dirigibilidade, esse carro aqui tem um ajuste muito bom, porque a especificação que vem para o Brasil é a mesma vendida na Europa, então ele já tem aquele ajuste mais rígido mesmo, não é um chinês macio, né? Tem carros chineses que ainda são um pouco mais moles ali. O Haval é um exemplo, ele tem um ajuste mais macio ali. Esse carro aqui não, ele é durinho, ele tem a suspensão bem firme, você sente os buracos, né? Tem os prós e os contras, você sente os buracos, só que apesar disso não dá pancada seca. É um ajuste muito bom, um ajuste fino ali, bem trabalhado pela GWM. A direção vai pelo mesmo caminho, tem um peso aqui bem bom, ela é bem direta. Só o que me incomodou um pouco é o aro do volante. Ele é grande, o volante é grande e o aro é fino. Eu acho que isso combina com a proposta de design do carro, que é essa coisa mais retrô e tal, só que não combina com a dirigibilidade. Se esse volante fosse um pouquinho menor e o aro fosse um pouquinho mais grosso, seria ideal. Uma coisa curiosa aqui é que ele tem seus modos de condução e cada um que você seleciona, ele faz um barulhinho. Eu vou tentar te mostrar, vamos ver se vai pegar daí. Agora eu tô no Eco Plus, pro normal agora. Esse é o Sport, esse é o Eco, esse é o Alto, e aqui já volto pro normal. Então uns barulhinhos ali só pra fazer uma gracinha mesmo. E aí tem os modos dele os sistemas, né, de condução, que aí o ACC, tem o alerta de pontos cegos, tem frenagem automática de emergência,
Tem também o auxílio de permanência em faixa, que ele centraliza na faixa. São muito bons, tem uma calibração muito boa, só que em alguns momentos eles são um pouquinho invasivos. O alerta aqui de distância do carro à frente, ele vai mostrando aqui no painel. Eu tô vendo todos os carros que estão à minha volta, eu tô vendo aqui, né, em desenho. Só que quando você chega mais perto, em movimento, ele fica dando um alerta. E isso é um pouco incômodo. Se fosse só o alerta visual aqui, já seria o suficiente. Mas ficar apitando aqui, ele é um pouquinho chato. O sistema de permanência em faixa, quando você faz uma curva, você sente o volante fazendo a curva por você. É claro, você tem que estar com a mão no volante, até porque isso é lei. Mas ele é invasivo. O carro praticamente dirige por você. E particularmente não gosto disso. Acho que ele tem que ser um pouquinho, dar uma ajudinha ali, só um auxíliozinho, e não contornar a curva, até porque isso abre brecha para quem não entende direito o funcionamento disso, querer achar que o carro dirige sozinho, querer achar que é um autônomo. Não é um autônomo. Ele só tem um sistema de condução semi-autônoma muito bom, muito avançado. O isolamento acústico desse carro também merece destaque. Você quase não ouve barulho aqui de pneu, de barulhos externos, né? Geral, moto, vento. Ele é bem isoladinho e isso para um carro elétrico é essencial. Em resumo, o GWM Hora 03 é um carro muito divertido de guiar. Ele tem uma pegada muito divertida. E essa vai ser a diferenciação dele para o Dolphin. Porque o Dolphin tem uma pegada mais urbana, é um carro mais macio, é um carro mais... como dá para dizer? É um carro mais suave. Não é um elétrico que te diverte. Claro que até o momento a gente não teve contato com o Dolphin Plus, mas eu tenho certeza que ele não tem esse ajuste de suspensão, não tem essa direção direta. Então, nisso, o GWM Hora 03 leva uma boa vantagem. Enfim, a gente vai para uma das partes mais importantes desse carro aqui, que é o preço. A versão Skin parte de R$150 mil e essa daqui, GT, parte de R$184 mil. São preços bem interessantes, principalmente considerando o nível tecnológico desse carro aqui, de acabamento. Espaço já não é tanto forte dele. E aí a gente volta para aquela pergunta lá do começo sobre o BYD Dolphin. Esse carro aqui é páreo? Sim, dá pra gente colocar os dois carros frente a frente, até porque cada um tem seu propósito e cada um briga mais forte em algumas versões. No caso do Hora 03, a versão de entrada Skin é bem mais interessante do que o Dolphin de entrada, porque é bem mais potente, é bem mais tecnológico e custa a mesma coisa. Já essa versão GT, que é a topo de linha, fica ali já um pouquinho a desejar pro Dolphin Plus, que também é recém-lançado, e tá R$180 mil. Tem um nível de equipamentos semelhante a ele, só que é ainda mais potente, e aí ele vem com espaço. Lá no Dolphin, o espaço interno de porta-malas é bem maior, e aí fica um pouquinho mais difícil para esse carro aqui, a não ser que você goste de uma pegadinha mais esportiva mesmo ali na condução. Enfim, esse foi o nosso primeiro contato com o GWM Hora 03, e agora eu te convido a falar o que você achou desse carro e se você acha que ele tem capacidade ali para brigar com o BYD Dolphin, que já mostrou que tem bastante força no nosso mercado. É isso, e nós ainda apuramos que o Hora 03 vai ser o primeiro GWM elétrico fabricado no Brasil. O início da produção lá em Iracemápolis dele está prevista para 2025. E agora nós vamos dar uma paradinha, mas daqui a pouco tem mais programa 4 Rodas por aqui. Estamos de volta para uma reportagem que tinha muito interesse em fazer. Eu vou te apresentar os meus argumentos para considerar o Audi RS6 Avant como o carro definitivo, aquele que eu teria hoje até o final da minha vida. Vem comigo. Se eu tivesse que escolher apenas um carro para ter para o resto da minha vida, o carro seria esse daqui, a Audi RS6 Avant, uma das peruas mais rápidas do mundo.
Eu tenho para mim que a Audi R6 Avant é um dos carros mais versáteis do mundo, porque ela tem o conforto e a praticidade para ser usada durante a semana para levar as crianças para a escola, ir no supermercado, fazer seu dia a dia. E no final de semana você pode usar ela do jeito que ela está para acelerar uma pista. Só basta, na verdade, só recomendo que enche o tanque, porque o motor é potente e ele consome como motor grande. E é justamente para mostrar esse lado esportivo da perua que nós trouxemos a RS6 aqui para o circuito pan-americano, a pista da Pirelli, aqui em Elias Fausto, no interior de São Paulo. Ainda vai dar para acelerar muito bem ela. Em resumo, esse daqui é um carro com 565 litros de porta-malas que chega aos 100 km por hora em 3,6 segundos. Entendeu essa dualidade? Mas eu vou te mostrar vários outros argumentos para considerar esse carro aqui como o carro definitivo. O único carro que você precisa na sua vida. Esse argumento é forte se você prioriza o espaço interno e a capacidade do porta-malas, porque nisso uma perua é imbatível frente a um SUV, um sedã. O sedã não permite que você aproveite toda a altura do compartimento. Como eu disse, esse porta-malas aqui tem 565 litros. Abertura elétrica e o tampão também corre na coluna eletricamente. Agora, se você rebate os bancos, você tem um espaço praticamente plano de 2 metros de profundidade e 1,5 m de largura. Então quer dizer que com essa perua esportiva você pode ir numa loja de imóveis no final de semana e pegar uma mesa à pronta entrega com cadeira e colocar tudo aqui. Pode botar uma bicicleta, pode transportar qualquer coisa, e o importante é que o frete é bem rápido. O que a Audi faz para diferenciar essa R6 Avant de uma A6 Avant normal, ela não seria capaz de fazer para uma restilização. Porque tirando o teto, as portas dianteiras e a tampa do porta-malas, todas as outras peças de estamparia são exclusivas dessa perua aqui. Isso porque além desse para-choque aqui, que na verdade tem mais área de tomada de ar do que para-choque em si, o visual da R6 Avant ainda contempla paralamas que chegam a ser 4 centímetros mais largos do que das versões civis, porque é necessário esse ganho de lata aqui para cobrir as rodas Aro 22 com pneus 285. Então você vê como essa perua também fica mais musculosa, não só na frente como na traseira. Mas esses faróis aqui, eles são diferentes sim, eles são mais estreitos, mas eles não são exclusivos da RS6, porque são exatamente os mesmos faróis do A7. Ou seja, tem essas linhas de LED aqui verticais, é um farol de LED matrix, de LED matricial, e ainda tem canhões de laser, que aí dobra o alcance do facho. Então é o farol mais sofisticado, tem as tecnologias mais sofisticadas da Audi hoje, aqui na RS6, e nenhum outro A6 Avant tem isso. Fica ali nos LEDs matriciais mesmo. Bem, é uma perua espaçosa para 4 pessoas, porque o quinto ocupante, embora ele até tenha um espaço aqui e um banco até confortável, ele sofre com esse cardan. Tem um túnel aqui, porque o cardan atravessa o carro para a tração traseira, né? Então não tem muito como evitar isso. Mas o que se tem de espaço aqui, para a cabeça sobra, para a perna sobra, é o que se espera de uma perua com 2,93 m de entre-eixos, né? Tem que sobrar esse espaço. E os mimos que você tem também são típicos de uma perua de luxo. Tem 4 zonas de ar-condicionado, né? Eu consigo selecionar aqui a intensidade, a velocidade, se está no modo automático ou não, tanto para mim quanto para a pessoa ao meu lado. Tem saída de ar central, tem saída de ar-condicionado na coluna e ainda tem cortininha de privacidade aqui. Não quero sol na minha cara, tira isso da minha frente. Você vem aqui e puxa a cortina. Não é elétrica, tá? Não é um Rolls Royce, mas só em ter isso já é legal. Tem acabamento aqui com costuras. Isso daqui não é imitação de fibra de carbono que você vê em qualquer carro esportivado. Isso aqui é fibra de carbono de verdade. Aqui tem alto-falante, o sistema é Bang & Olufsen. É um carro de luxo, também é um carro esportivo e também é um carro familiar. Tem até um teto solar só para quem senta aqui atrás. Impressionante. Aqui na dianteira também há bastante itens de conforto, como memória do banco, da direção.
um som de boas-vindas, consegue configurar rapidamente seu usuário. Enfim, é um interior que você espera de um carro de luxo, com o conforto de um carro de luxo e todos os detalhes de um esportivo, como o couro perfurado, novamente a fibra de carbono nas portas, muito piano black, né, esse acabamento brilhante. Mas se tem uma coisa que eu não gosto, e aí eu tenho que reclamar, é a profusão de telas. Tem o quadro de instrumento digital? Legal. Tem a central multimídia também? Ok, estão cada vez maiores. Mas o comando do ar-condicionado também é uma tela. Pelo menos essas telas aqui, elas fizeram um trabalho de casa. Elas são basicamente as melhores telas que você vai encontrar no carro. Por quê? Essa tela, ela tem uma proteção para não ter reflexo na sua cara. Tudo bem que essa parte aqui reflete na cara, mas tem proteção de reflexo, tem proteção de marca de digital, né? A gordura da pele não fica marcada aqui, da mesma forma que essa daqui. E você ainda tem retorno tátil quando você usa os comandos aqui, aciona alguma coisa. Retorno tátil, aquela vibração que você sente no seu celular quando você está digitando. É como se você estivesse realmente pressionando. É a sensação que você tem mesmo. Então, você tem essa sensação de vibração aqui, mas pelo menos eles dão a opção de você fazer um scroll, né? Fazer arrastar aqui para encontrar a sua temperatura. Isso você não conseguiria num botão. Ainda é possível configurar alguns menus, né? Alguns botões personalizáveis. Você ainda pode botar o que você quiser aqui. Por exemplo, o endereço de casa. Você não precisa digitar nada. No navegador vem aqui, aperta o endereço de casa, pronto, partiu casa. E ainda tem ar-condicionado, banco ventilado, aquecimento também dos bancos. Enfim, tudo está concentrado nessa tela, mas eu dispensaria, trocaria por botão. Ainda tem outros botões aqui embaixo também, sensíveis ao toque, para o modo de condução, desligar controle de tração, isso aparece na minha tela, comando de desembaçador, freio de estacionamento, sistema de freio, assistente, pressense, câmeras, enfim. Você tem acesso a esses sistemas de segurança rapidamente por aqui. Freio de estacionamento, na verdade, está aqui. Isso aqui é o Parque Assist, desculpa. Enfim. Eu só não reclamo mais porque tem uma coisa garantida, que é o comando de som de volume, e para passar e para desligar, tudo aqui. Esse botão físico aqui é uma coisa que não se pode tirar de um carro, e eles não tiraram aqui, por mais que tenha 3 telas enormes. Bem, esse daqui é o motor V8 4.0 biturbo do grupo Volkswagen. Ele é usado por praticamente todos os carros topo de linha de todas as marcas da Volks. Vamos lá, Porsche Cayenne, Porsche Panamera, Bentley Continental, tem ainda Audi RS Q8, mas o mais legal é dizer que esse daqui é o motor de Lamborghini. É um Lamborghini Urus que usa ele, mas ainda é um Lamborghini. Não tem os 650 cavalos, mas ele tem esses 600 cavalos e 81,6 kgfm de torque. E se você quiser saber onde fica o turbo, aqui estão as bancadas e o turbo fica exatamente embaixo dessa chapa metálica aqui, que quando eu boto a mão queima. Dá para instalar um ovo aqui e fritar ele. Para você não ficar com peso na consciência por usar um motor V8, saiba que ele é um híbrido leve. Ele tem um motor de 48 volts que também cumpre a função de alternador e motor de partida acoplado. E esse motor permite que você utilize o carro entre 65 e 160 km por hora com o motor V8 desligado. Ele consegue pelo menos manter a velocidade dessa perua aqui com mais de 2 toneladas. E isso, claro, ajuda a poupar combustível, não só nessas situações, como em situações de aceleração, em que esse motor também dá um apoio para o V8 para ele não ser mais exigido, para ele poupar o combustível. Inclusive, em modo de eficiência, o carro avisa por uma vibração no acelerador que você pode aliviar o pé para ele entrar em ação e aí tanto regenerar energia quanto manter velocidade, economizar combustível mesmo. Ele mantém a velocidade, você não precisa acelerar mais. E o resultado disso é que a cada 100 km percorridos você deixa de gastar 800 ml de gasolina. Pelo menos reduz as emissões, né? Como um bom Audi esportivo, a R6 Avante tem tração integral 4. Só que um destaque dessa geração é o diferencial autoblocante. Ou seja, o diferencial consegue decidir pelos parâmetros ali
ou até pelo modo de condução, se envia 70% do torque para as rodas dianteiras ou 85% para as rodas traseiras. Vira praticamente um carro de tração traseira. E eu não poderia deixar de falar dos freios cerâmicos, que eles não estão aqui só para fazer essa perua frear melhor, mas também para liberar a velocidade máxima. O padrão é 280 km por hora. Com freio cerâmico, passa para 305. Tudo bem que vai ser difícil conseguir isso, mas tendo uma reta livre, num circuito fechado, claro, ela vai chegar lá. Tá no hall dos 300 km por hora. Bom, vamos lá. Vou mostrar o 0 a 100 dessa perua. Deixa eu colocar aqui Drive Select, modo Dynamic. E ele tem um computador aqui, então eu vou fazer o controle de largada. Vamos lá. Ai, a cabeça. 3.4. A Audi declara 3.6. 3.4 é o tempo de um Panamera Turbo S Hybrid, que é hoje a perua mais rápida do mundo. Eu acho que temos uma disputa aqui. Eu não cheguei a 200, mas enfim, do 0 a 100 aqui pelo computador de bordo, 3.4 segundos. Essa é a Audi RS6 Avante, é isso que ela é capaz. Que tempo, hein? Tudo bem, isso aqui é o tempo do carro, né? Não é o tempo que se tira num V-Box, no equipamento de precisão. Mas é legal. E eu não estava meio preparado, né? Cada troca de marcha minha cabeça bateu no encosto. Eu deveria ter até ajustado aqui a profundidade. Mas é legal. Por que eu fiquei tão preocupado em colocar também no modo dinâmico? Porque ele consegue interferir tanto na relação de direção, no comportamento do câmbio automático de 8 marchas, no comportamento da tração integral. Então, naquele momento de arrancada, é o momento que o blocante, né, o diferencial do blocante joga 85% do torque para as rodas traseiras. Ainda tem um mostrador próprio para essa cena, para esse modo aqui no quadro de instrumentos, e faz tudo ficar bem mais interessante. Agora olha só, a direção realmente ela tem uma precisão legal, ela varia, né, uma direção dinâmica, ela varia a direção entre o movimento de volta aqui, não é uma relação fixa como num carro normal. Então, batente a batente é mais curto, e quando você chega num momento assim mais fechado da curva, você não vira tanto o volante para o carro obedecer. Tudo bem que o eixo traseiro direcional também ajuda bastante nisso, e nesse contorno de curva também. A resposta desse carro é muito rápida, impressionante. Só que esse circuito aqui, o circuito pan-americano, ele é bem travadinho. Ó, essa curva aqui que eu gosto de ver cada vez mais qual a velocidade que eu chego. Ó, 130 entrando na reta, 174, 197, 208, 208 e freando, porque a curva no final da reta é bem travada. Então, é um carro familiar, né? Mas fazer isso aqui com criança no banco de trás ou com passageiros pode ser um pouco desconfortável para eles. Nossa, essa pista fechada para mim com esse carro aqui é parque de diversões. Vale o dia. Ó. Tá no modo dinâmico, né? Controle de estabilidade não interfere tanto. Isso é bem legal. O carro tá comigo. Só dar uma aceleradinha aqui no momento certo. Uma coisa que eu preciso dizer, e que é uma característica, não, um equipamento, uma funcionalidade do RS6 desde a primeira geração, é a suspensão com amortecedores DLC. Não é aqueles mods de jogo, não. DLC é um sistema de controle
dos amortecedores meio mecânico, hidropneumático. Porque o que ele faz? Ele tem um sistema de conexão do fluido hidráulico na diagonal. Então o dianteiro direito se comunica com o traseiro esquerdo e o dianteiro esquerdo se comunica com o traseiro direito. E esse controle de fluxo do fluido de amortecedor é gerenciado também pelo carro, e esse movimento, né, esse fluido, essa intercomunicação ajuda tanto a compensar a rolagem da carroceria, quanto a inclinação e acelerações e frenagens, como também é usado por meio de uma válvula. Há uma válvula, na verdade, para cada circuito, e ele aumenta a pressão para você ter um amortecedor mais firme, que é o que ele faz quando você coloca no modo dinâmico, ou para ter um amortecedor mais macio, que é o que você tem no modo conforto. Impressionante. Vamos lá de novo, reta, né? Reta tem que acelerar. Sabe como é que é estável, cara? Ele brinca de acelerar. Agora consegui 210, hein? Por isso que esse freio carbono cerâmico é tão importante nesse carro. Você escuta, né, a válvula do escape bem forte aqui. Não custa lembrar que esse carro aqui tem mais de 2.100 quilos, então isso aqui é uma batalha física. E o pneu, na verdade os pneus, né, que são Pirelli P0, eles são uns grandes soldados. Bem legal. Eu tô rápido, tenho força, sobra. Na verdade é muito carro para pouca pista, digamos assim. Esse aqui é um carro do Autobahn, né? Já dá para ver aqui, pelo sistema de controle de temperatura que está disponível na central multimídia, que os freios já estão começando a ficar com os rotores bem quentes. O que será, né? Mas freio cerâmico, carbono cerâmico, ele funciona bem quando ele está aquecido. Quando você pega o carro pela manhã, ele começa a fazer chiado, não freia bem, você pisa no freio, parece que o carro não... Ih, acabou a pastilha! Não, é carbono cerâmico, é assim. Agora é que ele tá bom. Entende por que uma perua é muito melhor do que um SUV? Numa situação como essa daqui, eu estaria falando, olha, como ele é pesado, esse carro tem suspensão pneumática. Só que a suspensão pneumática não segura tanto a carroceria tão bem nas curvas como uma suspensão comum. E também o centro de gravidade é elevado, então isso também compromete o contorno de curva, o carro fica brigando, o controle de estabilidade fica entrando toda hora. Não é o que acontece aqui. E agora, por que eu já tô tão saudosista com esse carro? Porque a próxima geração dele vai ser híbrida, ainda vai ter o equivalente elétrico. Então isso aqui, por mais que ele seja um híbrido leve, isso aqui já é quase como uma despedida de um carro como esse, um V8, Perua V8, esportiva de verdade. Impressionante. Bom, e essa daqui é só uma das múltiplas personalidades do RS6. Por isso que eu tenho pra mim que esse carro daqui me atenderia até o final da minha vida, desde que eu tenha dinheiro para comprar e para abastecer. É claro que a Audi RS6 Avante não é perfeita. Não teria a menor graça se fosse perfeita. Difícil é encontrar motivo para rir depois de pagar a conta de R$1.119.000. É bem caro, mas veja por outro lado. Tem muita gente pagando praticamente o triplo do preço desse carro em um Lamborghini Urus, para ter o mesmo desempenho, um espaço interno menor e não poder levar uma mesa para casa no próprio carro. Talvez seja justamente esse o segredo para a Audi RS6 estar à venda há 20 anos. Exatamente desse jeito. Um carro versátil, com um baita motor, um baita comportamento dinâmico, mas que não perde suas principais qualidades na hora de tratar os passageiros. Mais que uma perua, é uma perua esportiva com um motor de Lamborghini fazendo suas concessões. Mas é um carro que você pode usar no dia a dia sem nenhum problema, você pode fazer qualquer coisa praticamente com esse carro. É o carro.
Agora também cabe a mim apresentar para você como ficou a versão básica da nova geração da Ford Ranger. Ela passa a ser equipada com um novo motor 2.0 turbo diesel no lugar do antigo 2.2, que promete ser mais potente e eficiente. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo. A estratégia de lançar primeiro um carro na versão mais potente, mais completa, é mais antiga do que o pneu radial. A Ford fez isso com a Ranger, que chegou primeiro nas versões V6 XLT e Limited, e realmente surpreendente, muito completa, muito potente, com motor V6 de nova geração, e até venceu o melhor compra em sua categoria. Mas agora chega ao mercado as versões com motor 2.0 turbo diesel. É o menor motor que a Ranger já usou em toda a sua história no Brasil. E eu vou te falar, elas são as versões mais básicas, as versões de entrada, mas elas nem são tão básicas assim. Na verdade, pode até esnobar algumas picapes médias nas versões topo de linha, como você vai ver agora. É bem verdade que nesse tom de vermelho, essa Ford Ranger XLS 4x4 venceria qualquer licitação de corpo de bombeiro no Brasil. Porque ela tem até alguns aspectos de carro simples. Você talvez não tenha percebido ainda, mas faltam alguns detalhes estéticos aqui, que é o caso da barra longitudinal do teto, o cromadinho na base do retrovisor e nas maçanetas, a moldura cromada nessa falsa saída de ar aqui no paralama. E aqui na frente, a grade também não tem cromado, também não tem cromado aqui nos faróis de neblina. Então tem essa limitação estética nessa versão, mas até que ela tem um pacote bem digno para uma picape que talvez seja voltada para o trabalho ou também um pouco para o lazer, porque ela tem para-choque dianteiro pintado e roda de liga leve aro 17 e ainda os faróis full LED das versões mais completas. Só não tem as faróis de neblina de LED, porque é lâmpada halógena. Mas a versão XL, a versão básica mesmo, que só é vendida com tração 4x4 e câmbio manual, tem roda de aço e para-choque sem pintura e faróis dianteiros halógenos convencionais. E vai ser um problemão depois, que vai ser a única versão que tem esses faróis mais simples, né? Antes, as versões mais baratas da Ford Ranger tinham um motor 2.2 da família Duratorq. Agora é um novo motor 2.0 da família EcoBlue. Se o antigo tinha 160 cavalos, esse daqui tem 170 cavalos e 41,3 kgfm de torque. 2 kg a mais do que o antigo, com mais 10 cavalos, faz uma baita diferença sendo um motor menor. Como eu falei, é o menor motor que a Ford Ranger já usou no Brasil. Ainda falando até do deslocamento das antigas versões Flex, que era 2.3 ou 2.5. É tão pequeno que cabe, acho que praticamente um motor 1.0 na transversal aqui, da parede do radiador, né, do final do radiador até a lateral do motor. É realmente pequeno. Esse motor da família EcoBlue surgiu lá fora em 2016 e ele já era usado pela Ford Ranger em praticamente todos os mercados, exceto os atendidos pela fábrica na Argentina, ou seja, exceto pela América Latina. Então é um motor que já está validado. E, bem, ele já foi pensado, já foi desenvolvido para atender às normas do Euro 6, umas exigências maiores de emissões e consumo. Justamente por isso ele já tem uma série de estratégias para ser mais eficiente e também entregar mais potência. Vale até lembrar que existe Ranger Raptor com esse mesmo motor entregando 214 cavalos. É bastante potência para um 2.0. É mais potência do que o antigo 3.2 5 cilindros das versões mais completas da Ranger, se você lembrar, que era só 200 cavalos. Mas enfim, voltando a esse motor. Ele tem um turbo de geometria variável, quase queimou minha mão, mas ele tem aqui um turbo de geometria variável. Também tem os pistões de alumínio e deslocados em 10 milímetros, na verdade, do centro do virabrequim. Quando você desloca, você reduz o atrito de funcionamento nos 4 tempos do motor, basicamente. Que aí o motor consegue fluir melhor, né? Com menos atrito ele se torna mais eficiente e tem menos perda de força para funcionar. Então isso já dá uma ajuda e tanto nesse carro. E ainda tem a bomba da injeção Common Rail funcionando numa pressão ainda maior, de 2000 PSI. E isso tudo junto ajuda a reduzir, né, consumo e emissões como eles desejavam e já deixa ela pronta para as novas normas de emissões que vão surgir no Brasil em breve.
mas mantiveram o mesmo câmbio automático de 6 marchas da geração anterior para esse motor 2.0. Então, se esse motor estreou na Transit com o câmbio automático de 10 marchas, para a Ranger eles fizeram esse degrau de 4 marchas para as versões V6, né, que aí sim tem 10 marchas. De toda forma, o câmbio automático foi atualizado, ele ganhou um novo módulo de gerenciamento que faz diferença lá no comportamento, como a gente vai ver daqui a pouco. Essa versão aqui é uma XLS 4x4, como você pode ver aqui. Mas a versão de entrada mesmo das Ranger 2.0 é a XLS 4x2, que custa R$ 234.990. Em seguida vem a XL. Sim, a versão básica é mais cara, porque ela é 4x4 e tem câmbio manual. Custa R$ 239.990. E aí logo depois, na verdade, R$20 mil depois vem essa daqui, custa R$ 259.990 com a tração 4x4 e também o câmbio automático de 6 marchas como a 4x2. E acima delas ainda existe uma XLS com motor V6 3.0 de 250 cavalos, que é o mesmo das versões XLT e também Limited que já haviam sido lançadas. Então a gente está bem no meio da linha da Ford Ranger. Ou seja, essa aqui é a versão automática 4x4 mais barata que dá para comprar e custa o mesmo preço de uma Rampage Laramie com motor 2.0 a gasolina, ou 10 mil a mais que a versão a diesel dela. É uma posição bem interessante de preço. Mas existe uma coisa tão importante quanto o preço e o motor de uma picape turbo diesel, que é justamente a caçamba. E eu já estou testando aqui a capacidade de carga dela. Aqui atrás, o que tem de diferente é a lanterna, que tem lâmpadas convencionais, não tem LED, como nas versões mais caras. Também não tem essa parte do para-choque de metal cromada, mas ela ainda mantém a preparação para o engate, com tomada, também o braço para você colocar o engate de fato. E o logotipo é um adesivo, também faz parte do corte de custos. Mas continua com uma limitação que, na verdade, é comum a quase todas as picapes, que é a falta de tranca elétrica aqui na caçamba. Eu posso destravar o carro e ela continua trancada e eu tenho que usar esse dispositivo inventado no Egito há 4.000 anos para destrancar a caçamba e aí sim soltar ela aqui. Ela ainda tem um molejinho aqui para tampa, mas é só para aliviar um pouco o peso. A partir desse momento ela fica pesada e cai com tudo. Tem uma mola aqui, mas aquele amortecedorzinho que de fato alivia o peso da caçamba é um acessório, assim como o protetor de caçamba, que custa cerca de R$2.000 nas concessionárias. E esse carro não tem de série, porque, claro, é uma versão mais básica. E a capacidade de carga aqui atrás é de 1.037 kg. É uma boa capacidade, está alinhada com a antiga geração e vai muito bem. Vai cumprir bem o propósito de um carro de uso misto, de lazer e de carga, desde que você proteja essa caçamba para ela não arranhar. E ainda tem uma reguinha aqui na tampa, que é uma característica que a Ford vem adotando nas suas picapes e, bem, na F-150 tem muito mais detalhes como esse daqui. A única concessão que fazem na Ranger é colocar uma tomada de 12 volts aqui na lateral da caçamba. Agora vamos lá dentro, tem mais detalhes e aí sim você vai entender por que eu falei que essa versão também é um tanto equipada. Esses bancos de tecido deixam evidente que essa daqui não é uma versão completa. Também não tem apoio de braço para puxar aqui, nem nada demais. Mas a porta tem um acabamento macio no cotovelo. O espaço aqui é praticamente o mesmo, ele só não tem um bolso aqui. Mas eu tenho uma saída de ar-condicionado dedicada aqui para trás, isso é bem legal. Assim como duas portas USB, uma USB normal e uma USB-C. E tem bolsinhos aqui, que eu posso guardar, por exemplo, o celular se eu quiser. E no meio, no bolso do meio, você guarda um gancho secreto. O que acontece? Você puxa essa fita e levanta o assento e tem acesso a um alçapão aqui embaixo. Um local para você guardar pequenos objetos ou garrafas, enfim. Litrinhos de óleo, quem sabe. Aqui na frente a gente tem a noção de que essa daqui é uma versão simples, mas não básica. Porque mesmo a versão XLS e também a XL
tem esse quadro de instrumentos digital de 8 polegadas com tela colorida, com uma boa resolução, com uma boa interface, uma interface bem rápida até, para você ter acesso às informações aqui. Tudo bem, é um esquema meio Fiat Toro, que você tem o mostrador de combustível na direita, a temperatura na esquerda, e lá dentro também tem a temperatura do óleo, e o contagiros também é uma barra vertical, que você não tem muita precisão ali de rotação, você tem uma noção da faixa que você está. 1000, 2000, 3000, de 1000 em 1000, em resumo. Mas você tem todas as informações que você precisa, você consegue mudar aqui a visualização, enfim, você consegue se adaptar muito bem. É melhor do que um quadro de instrumentos analógico em muitos aspectos. E ainda tem a central multimídia de 10 polegadas. Ainda é uma central vertical, só que ela tem 2 polegadas a menos. Você tem essa referência aqui pela lateral. Sobra um dedão aqui pro lado, né? Um dedão de lado, né? Meu dedo é um pouco gordo, mas enfim. E tem os comandos ainda aqui embaixo. Só que em vez de ser um comando de 2 zonas de ar-condicionado, é uma só. E esse ar-condicionado não é automático. Você não seleciona aqui a temperatura. É só se o ar é frio ou quente ou a mistura ali dos dois. É isso, é um ar-condicionado digital sem ser automático. Tem esses comandos redundantes aqui, mas tudo bem. O problema é que quando você usa, pelo menos o Android Auto, que é o meu caso, a tela parece ocupar a área onde está sendo exibido esses comandos de ar-condicionado que você não consegue retirar. Então, para você navegar aqui, no caso, entre aplicativo de música e de mapa, você não consegue mudar, eu não consigo ir para o menu original do Android Auto. Isso está me deixando bastante irritado, porque quando você está ali querendo mudar a sua playlist e depois voltar para o mapa, você não consegue, tem que ficar reiniciando o Android Auto. Eles precisam resolver isso aqui em alguma atualização. Outra diferença drástica aqui, sim, é o console, que é completamente diferente, porque como muda o câmbio, também muda a questão do freio de estacionamento eletrônico, que conversa, né, com o câmbio de 10 marchas, e aqui não, é um câmbio convencional, e a alavanca convencional também, não é aquele câmbio do tipo joystick. Então ele vem mais para cá, o porta-copos desce para trás, a alavanca de câmbio ocupa essa parte próxima à coxa, e o seletor da tração 4x4 fica aqui na frente, junto com os botões de bloqueio diferencial eletrônico, dos modos de condução, de desligar o controle de tração e também o assistente de descida. E aqui na frente fica o carregamento por indução. A versão XLS tem isso de série, você põe aqui e o celular vai carregar, e logo à frente está as portas USB convencional e do tipo C também. Então, não é a maior tela, não é o melhor câmbio, o melhor joystick de câmbio, é o maior, enfim. Mas ainda é um carro relativamente completo. O acabamento é mais simples, sim, porque o volante não tem couro. A parte aqui central do painel não é um acabamento macio, tem essa barra cinza brilhante aqui e uma textura num plástico duro. Mas ainda é um carro bem digno. E tem até travas elétricas dos dois lados, tanto para o carona quanto para o motorista, uma coisa que também não é tão comum. Eles, na verdade, mantiveram os equipamentos que você vai utilizar mais, que você sentiria a falta se não tivesse, mas não colocaram aqueles detalhes de acabamento, que deixam a cabine mais premium, se é o caso, né? Se dá para dizer isso. Também não tem couro nos bancos, mas enfim. É um carro que tem tudo que você precisa, sem frescura. Só que esse carro também não tem partida por botão, também não tem nenhum daqueles assistentes de segurança avançados, como a correção de faixa, frenagem autônoma de emergência, monitor de pontos cegos, nada disso. O que ele tem de segurança é 7 airbags, controle de tração e estabilidade e joia. 7 airbags é um bom número, inclusive. E claro, para dar partida, é girando a chave aqui, não tem botãozinho não. Vamos lá dar uma volta agora? Esse motor 2.0 é bem silencioso quando você não está acelerando ele tanto, mas quando você chama, você escuta alguma coisa e você sente o torque aumentando, meio que também em função da atuação do turbo de geometria variável. Mas ele é silencioso. Na verdade, quando eu chego aqui aos 120 km por hora, o que eu escuto mais é vento e pneu do que o motor propriamente dito. É um motor que está bem isolado, faz pouco barulho, vibra pouco. Me surpreendeu bastante. Agora, quando eu sair daqui da curva, vou te falar outra coisa. Ó, direção elétrica. O freio ele ficou um pouquinho mais macio, mas também na traseira é tambor.
enquanto nas V6 tem disco, né? Eu vou parar aqui agora, vou usar os freios a tambor para fazer uma aceleração. Tem uma coisa para te mostrar. Ó, primeira, segunda, terceira. As trocas são bem rápidas. Rápidas no sentido de, na hora de fazer a transição de marcha, é só um pam, pam, pam. Isso me surpreendeu bastante para um motor a diesel, para um câmbio forte, né? Para suportar o torque de um motor a diesel tem que ser forte. E não costuma ser rápido assim. Na verdade, a maior parte das picapes tem um câmbio moroso nas trocas. A própria Ranger era assim. Mas justamente a programação que eles fizeram no câmbio, acho que foi a troca do módulo, melhorou muito esse comportamento. Isso me chamou bastante atenção. Principalmente quando você está dirigindo mais devagar, você dá aquela aceleradinha, depois solta e o câmbio rapidinho aumenta a marcha para não forçar, né? Não gerar também um freio motor muito forte. Tudo bem que num carro a diesel o freio motor é uma coisa meio forjada, mas ele vai avançando a marcha muito rápido, você não sente. E na hora que você faz o kickdown, ele volta a marcha muito rápido. E isso eu achei bem legal. E outra coisa interessante é que assim, esse câmbio aqui, como muda a alavanca, ele não tem aquela coisa de abre a porta e ele vai automaticamente para parking, como no seletor joystick das versões V6. Mas você só entra no modo manual se você botar no D e novamente apertar a trava para ele ir para o modo manual. E as trocas sequenciais, como um bom Ford, fica nos botõezinhos aqui na lateral esquerda da alavanca. Não é bom, já falei isso várias vezes, mas nada vai mudar na Ford com relação a isso. Se não mudou até hoje, desde os tempos do Power Shift ou até antes, né, pra ser sincero. Mas me surpreendeu essa coisa do câmbio, o desempenho é bom. Na nossa pista aqui, no nosso teste, ela demorou 11,6 segundos para ir de 0 a 100 km por hora. É uma melhora de 1,1 segundo na comparação com as Ranger 2.2 com 160 cavalos. O consumo urbano é que piorou um pouco, foi para 9,6 km por litro, antes era 11 km por litro, era uma média relativamente boa, mas o consumo urbano ficou em 13,5 km por litro, antes era 12,5. Então houve uma melhora de consumo, não no ciclo urbano, né? Como seria esperado pela troca por um motor mais eficiente, mas talvez com menos emissões, não necessariamente um menor consumo pelo visto. Mas voltando ao desempenho, as retomadas foram praticamente idênticas às das versões 2.2 e essa melhora de 1 segundo no desempenho de 0 a 100 faz com que esse motor de 170 cavalos seja mais rápido do que L200, do que Nissan Frontier, que tem 190 cavalos e motor 2.3 ou 2.4. Então a entrega de força dele, pelo visto, é interessante para melhorar o desempenho do carro de fato. E apertando aqui no botãozinho, eu saio do modo normal, posso ir para o modo eficiente, modo de reboque e transporte. É legal já ter isso previsto, afinal o carro já vem preparado para ter engate lá atrás, né? E ainda tem o modo escorregadio, que aí limita um pouco a força na hora que da entrega de força, né? Para o carro não sair patinando por aí. E tem o seletor de tração. Vale lembrar que essa tração aqui é diferente da versão V6, que tem o diferencial central. Essa daqui não tem, essa aqui tem um sistema de tração 4x4, não permanente, convencional. Ou seja, tem um 4x4 de velocidade alta e uma 4x4 reduzida, e aí sim eu posso ligar o bloqueio do diferencial traseiro, que não existe na versão 4x2, porque, né, a única coisa que faria seria, claro, ajudar a sair de um atoleiro ou fazer você escapar de traseiro. Eu vou frear aqui, botar no 4H, eu não posso virar muito o volante, né? Mas eu posso abusar, né? Como eu tenho um carro 4x4, eu posso sair do asfalto e ir para nossa conclusão do teste pelo gramado, por que não? Única coisa que eu não curti muito nas versões
2.0, né, no caso dessa daqui, é que a suspensão traseira ela é mais firme. Mais firme, então você sacoleja mais quando você está passando por irregularidades. Mas a suspensão dianteira continua mais macia, como é uma característica de fato dessa nova geração. E isso é legal, é bom. O carro fica melhor, você consegue, numa cidade, né, passar por uma lombada e não sentir que você passou por uma lombada, por exemplo. Mas se for muito rápido, quem está atrás vai quicar, vai pular e bater a cabeça no teto. Desde o início desse ano, as picapes médias vêm sendo vendidas com grandes descontos de 30, 40, 50 mil reais, porque o mercado delas deu uma travada. O financiamento ficou mais difícil e esses carros custam muito caro. Então a taxa de juros termina deixando elas muito mais caras. E muitos fabricantes fizeram como padrão, efetivaram na tabela de preços todas essas reduções. E mesmo assim, essa Ford Ranger 2.0 ela chega com preços bem competitivos, frente a essas picapes que estão sendo vendidas com desconto. Então, se ela não tem um motor tão potente, pelo menos ela entrega itens de conforto que você realmente sente falta no seu uso. E eu acho, na verdade, eu tenho certeza que a Ford vai acabar usando essa versão XLS automática 4x4 como base para alguma versão com um visual mais trabalhado, como existia antigamente com a Ranger Black, que tudo bem, era uma XLS 4x2, ou com uma volta da Ranger Storm, que tudo bem também, era vendida com motor 3.2 e 4x4. Mas tem espaço para aproveitar um pouco mais essa mecânica e boa parte desse conteúdo com algum visual a mais. Esse carro está bem interessante, eu fiquei bem surpreso, sendo uma versão básica e tendo esse conteúdo todo. E eu acho que tem espaço, de fato, para um carro como esse no mercado. Agora quero ver se as vendas da Ranger vão reagir com a chegada dessas novas versões. O legal dessa Ranger XLS é ela ser visualmente básica, mas ser bem completa. Tanto que tem quadro de instrumentos digital, que as outras picapes não tem nem nas versões mais completas. Este foi mais um programa 4 Rodas, mas não fique triste porque na semana que vem tem mais por aqui. E até lá você pode continuar conferindo todo o nosso conteúdo no site, na revista, nas redes sociais e também no nosso aplicativo para smartphones. É só você entrar na sua loja de aplicativos e fazer download. Até a semana que vem!